Meu nome é Daniele e eu sou bancária. A minha vida estava caótica, não que agora esteja muito diferente, né? Pandemia, 2 crianças em casa, aula online, aquilo tudo. Mas eu estava, agora eu consigo, graças à Sati, né, graças aos cursos que eu fiz já, e de meditação, de a yoga, várias coisas que eu busco, né, eu tô conseguindo lidar um pouco melhor com esse caos, né, que todo mundo tá aí, tá instaurado. Mas, na época, eu tenho 2 filhos, né, com idade de 1 ano e meio de diferença, então praticamente gêmeos, e a Elis tinha 2 e o Raul tinha 3 para 4 quando eu fiz o curso da Sati, quando eu busquei. E eles estavam, a Elis principalmente, né, que é uma pimentinha, faz jus ao nome, ela estava naquela fase de controlar os esfíncteres, né, e aquela fase que tu olha as crianças na rua fazendo aquele horror no supermercado, se tirando no chão, e que tu diz, não, meus filhos não vão fazer isso, vão. Eles vão. E a Elis tinha 2 anos, então achou que podia controlar os esfíncteres e podia controlar o mundo, né. E o Raul também quase na mesma fase, né, os 2, então era um estresse. Eu sou hipocondríaca, não da de tomar remédio, mas de viver achando doença e que vai morrer da unha encravada, né. E na época eu descobri uma hipertensão. Aí, como uma boa hipocondríaca, já fiz o testamento, né, porque pronto, vou morrer, né, não não é uma coisa simples de resolver. E aí comecei a pesquisar, buscar o que que era aquela hipertensão. No meu trabalho também a coisa estava, eu trabalho num banco público, né, e eu na época eu trabalhava no marketing. Então assim, a equipe era super reduzida, apesar de ser maravilhosa, mas era um dia, a gente nunca sabia o que que vinha amanhã, né. Tipo assim, a gente podia estar vivendo um dia tranquilamente e daqui a pouco caiu uma bomba, né. E quando eu digo bomba, eu tô sendo literal, né, podia ter uma bomba dentro de uma agência. E aí a imprensa, né, então era sempre uma emoção atrás da outra, né, no trabalho. Fora que meu trabalho sempre foi muito suscetível, por ser um banco público, né, a mudanças de governo, né, mudanças de gestão, assim, então, e na época a gente estava vivendo uma mudança de gestão, então, sempre gera uma ansiedade maior, né. Então assim, era esse caos instalado na vida, e um dia meu marido chegou em casa e disse assim, como quem não quer nada, sabe, tipo: "Ai, olha só, a Carol, uma amiga nossa, fez um curso de mindfulness na Sati, quem sabe tu pesquisa, dá uma olhada", tipo assim, pra não terminar de entrar em colapso, né. E aí que eu fui buscar a Sati, neste momento caótico. Eu tive algumas experiências, né, anterior anteriores, de meditação, ioga, retiro, enfim. E sempre tem além dessa questão de sempre ter um fundo não religioso, mas, sei, me perdi agora na palavra. Sempre tem um fundo religioso, né, por trás, assim, das práticas, né. Isso foi uma coisa que me surpreendeu bastante, né, que de não ter essa característica, né, religiosa. E eu achei, tudo muito dinâmico, né, porque a gente imagina a meditação aquela coisa, ficar sentada em postura de lótus, né, sem ouvir, sem falar, esvaziar a mente que falam, né, e foi tudo muito diferente, assim, além do curso ser muito dinâmico, né, das práticas serem muito, hã, tu age, né, tu atua naquilo, tu é um protagonista, né, da prática, tu tem a tua voz guiando, mas tu é um protagonista da prática, né, eu acho que além disso, essa questão das tarefas, né, que tinha depois também durante a semana, era uma coisa sensacional, assim, porque os meus colegas de trabalho ficavam me esperando qual seria a prática da semana, sabe, eles ficavam super curiosos, ajudavam a fazer, as pessoas se envolviam, tanto que depois que eu fiz o curso, outros colegas meus de trabalho buscaram a Sati, né, buscaram porque eles notaram, né, tanto a minha diferença com relação a foco, com relação a várias coisas, né, e eles: "Ah, eu também quero isso, né", e aí eles resolveram buscar a Sati, isso foi muito bacana. Era quase uma terapia de grupo, porque as pessoas iam trocando, cada um com as suas vivências, né, com as suas experiências, com seus problemas, seus traumas, e aquilo se tornava uma terapia de grupo mesmo, né, cada um vinha, falava alguma coisa, às vezes servia pra ti, aí tu já saía com aquilo
tu via que tinha alguém pior que tu ali, né? E tu acabava vendo que tinha outras pessoas que conseguiam lidar melhor com aquela situação que tu não estava conseguindo lidar. E assim era, maravilhoso. Eu contava os dias para as aulas. Foi uma coisa incrível que eu me lembro que na época, como essa questão do meu trabalho, né? A gente era uma equipe muito dinâmica, até a maioria da área da comunicação, então um pessoal mais criativo, mais, sabe, não conseguia trabalhar ali naquela caixinha, né? Então a gente tinha uma certa dificuldade em foco quando precisava fazer alguma coisa muito complexa, assim, uma coisa não complexa, mas uma coisa muito tipo assim, agora eu preciso sentar e fazer uma planilha no Excel, sabe? Para calcular quantos patrocínios, sei lá. E isso era difícil para nós, né? Manter esse foco, assim. E eu me lembro que foi uma coisa, a primeira coisa que foi percebida, inclusive pelos meus colegas de trabalho, foi isso, assim. Tipo assim, eu comecei, apesar de tudo que estava acontecendo em volta, eu conseguia sentar e focar naquilo que eu precisava fazer. E a minha gestora na época se surpreendeu muito, sabe? E ela tem uma religião, ela segue, ela tem uma crença, né? Então para ela é muito difícil aceitar aceitar não, mas conseguir seguir alguma coisa que não seja da crença dela, né? E eu me lembro que na época ela chegou para mim e disse assim: bota um áudio dessa mulher que eu quero ouvir, porque eu tô muito curiosa com o que ela fez contigo. E aí eu me lembro que a gente fez na sala, todo mundo, assim, a gente fez o áudio da meditação do movimento, que é aquela que eu mais gosto do pescoço. E daí quando acabou, assim, eles estavam assim, tipo, parecia que estavam flutuando numa nuvenzinha, assim, foi sensacional, foi uma experiência muito bacana. Eu continuo sendo hipocondríaca. A Elisa, apesar de ficar bem melhor, continua com a pretensão de mudar o mundo. O meu trabalho colapsou de vez. Mas o que mais mudou, assim, o que eu mais noto, né, a diferença é a maneira como eu reajo a tudo isso, né, a maneira como eu encaro essas fases difíceis, as mudanças, enfim. E uma coisa que depois que eu fiz o curso da SAT, eu comecei a tentar buscar propósito em tudo que eu fazia, né, tentar botar o coração, tentar estar presente, estar de corpo e alma naquilo que eu me dedicava, né? Para aquilo que eu me dedicava. E aí eu e o meu marido, ele estava um pouco chateado com a questão da profissão dele, financeiramente, né? E aí a gente resolveu empreender. E aí a gente abriu a Semente, que é uma Semente Café e Grãos, que é uma loja de produtos naturais, com uma cafeteria. E a nossa preocupação, assim, de empreender sempre foi a questão do impacto que a gente ia causar no mundo, né? Com, né, tudo, né, que a gente faz, enfim, a gente acaba causando algum impacto, né, ambiental especialmente, né? Então a nossa preocupação, o nosso negócio foi todo pautado nessa questão, assim, sabe? De tentar preservar ao máximo o meio ambiente, tentar estabelecer uma relação com os nossos clientes e os nossos fornecedores de forma que a gente impactasse o mínimo possível, né? Então a gente tem uma preocupação até com a emissão de carbono, por exemplo. A gente tenta comprar tudo que dá de produtores locais, né, e fornecedores locais. O que não dá, que vem de São Paulo, que vem de outra região do país, a gente tenta colocar tudo no mesmo frete, pede tudo para a mesma época, para não ter esse problema de, vem 2 caminhões, ou né? A questão do lixo, a gente também cuida muito essa questão do lixo, de reduzir o mínimo possível resíduos, né? De impactar o mínimo possível o meio ambiente, né? Então, fez muito sentido para nós tudo isso e está sendo uma experiência incrível, assim, apesar da gente ter aberto em fevereiro de 2020, está sendo uma experiência linda, assim, porque a gente está conseguindo ver propósito, sabe? A gente está conseguindo ver que o que a gente está fazendo não está causando um dano maior e está trazendo saúde, está trazendo vários benefícios na vida das pessoas. A prática, ela ajuda a reduzir o estresse, né? A ansiedade, ela ajuda a te conectar com o momento presente, ela ajuda, enfim, não tem contraindicação, né? E qualquer pessoa que saiba respirar pode fazer e em qualquer lugar. Então, assim, não existe nenhuma contraindicação, não existe nada né, não, mas se não, tu pode fazer em qualquer momento, em qualquer local, e basta saber respirar, né?
E é isso, assim, é algo fácil, que tu pode dedicar poucos minutos do teu dia e que faz uma diferença enorme na tua vida, né? Em vários sentidos, assim, em todos os aspectos.